Olá, gente, tudo bem? Vou começar contando um fato que marcou muito, né? Eu era adolescente lá no bairro onde eu morava e tinha um homem que andava pelas ruas, né, vagando, bem andarilho, esbravejando, falando muitas palavras sem muito nexo, não conversava muito, mas falava bastante sozinho, né? Ele andava ali pelas ruas do bairro e aquelas lendas de bairro, né, aquelas lendas urbanas, alguém falou, né, e a história que rolava era que ele teve família, né, um emprego, um apartamento, ele tinha uma vida estruturada até que um acidente ele perdeu todo mundo, perdeu tudo e a partir daí ele ficou vagando. E ele tinha uma peculiaridade, ele tinha um cigarro, maço de cigarro na mão, usado, seja qual fosse a marca, ele tinha esses maços e ele andava com esses maços mostrando para todo mundo. Para todo mundo ele mostrava um maço de cigarro. E ele amarrava esses maços de cigarro com um canudo de plástico nos postes, árvores, né, onde desce, nas portas fechadas de loja. Então a gente, quando estava num bairro vizinho, algum lugar que a gente visse esses cigarros amarrados, a gente lembrava dele. E era um modo dele estar vivo na nossa mente, né? Então, de alguma forma, ele se mantinha vivo, né? Por causa do nosso pensamento, né? Mas essa sacação eu tive muito tempo depois, e formado em musicoterapia, eu lembrando dessa história, eu vi como é importante termos a nossa canção, como a pessoa ter sua música, sua canção, sua trilha sonora, isso pode ajudar muito a você se manter de pé, manter vivo, né? Porque muitas coisas acontecem, né? E às vezes a vida maltrata a pessoa, ou a pessoa maltrata a sua vida, ou por muitos fatores externos, internos, muitas coisas, às vezes a pessoa sai da sua vida ali que você tanto queria e vai para outros caminhos e você se perde, né? E às vezes não consegue voltar, muitas vezes você não consegue voltar ou volta de uma outra forma, mas se mantém vivo porque você se agarra em algumas coisas. Essas coisas, uma delas pode ser a sua música. A história que eu vou contar hoje já aconteceram assim, com vários amigos, são vários bate-papos, vários fatos assim da mesma história, né? De ter alguém, de conhecer alguém que se perdeu e que se manteve vivo por causa da sua música, né? E em vários setores, né? Em várias profissões, né? E principalmente músicos, enfim. Muitas histórias, né? Assim, então eu vou hoje contar uma história, um mix aí de histórias, assim, misturar um pouco para poder contar como é tão poderosa a canção, né? Só lembrando com nomes trocados, fictícios, atemporal, para a gente focar mais no que importa, que é a canção, a sua canção. Eu estava no interior, né? Numa cidade do interior e estava voltando para onde eu estava dormindo, né? E estava na estrada para pegar o ônibus. E aquelas cidades que o ônibus é em uma hora, né? Então eu estava ali, era tarde e cheguei num momento que eu ia ficar esperando muito o meu ônibus. Estava com o meu violão na mão e esperando ninguém na estrada, eu só avistando lá a estrada e o ônibus não vinha. E eu sem paciência, cansado, querendo dormir. Veio vindo um cidadão e parou do meu lado. Eu achava que ele ia esperar o ônibus também e quando eu vi não, ele parou por minha causa e começou a puxar papo. Eu não estava nesse momento, eu estava cansado, querendo que o ônibus viesse logo, mas ele ficou puxando, só tinha eu e ele estava meio alterado, estava com palavras não tão conectadas, ele estava muito agitado, né? Estava bem aflito, mas estava querendo conversar comigo. E eu comecei a dar papo para ele, mas toda hora olhando para ele, olhando para o ônibus, falei para ele que estava esperando o ônibus. Aí ele, por causa do violão, começou a entrar num papo de música. Acabou que falou que tocava e começou, eu também entrei no papo dele, mas não dando muita atenção no que ele estava falando, porque eu estava cansado e estava querendo ir embora.
Até que ele falou, poxa, eu sou roqueiro, tive uma banda de rock. Aí eu falei, também gosto muito de rock, né? Aí a minha banda fez muito sucesso, cara, sucesso nacional. Aí pronto, né? Aí eu já pensei, começou o delírio, né, de grandeza, o cara tá falando, mas eu tô ali olhando, tentando ver o ônibus e olhando para ele, tentando não ser indelicado, mas querendo que ele saísse, que ele não ficasse ali falando. Até que ele disse, pô, você deve conhecer a minha banda. Minha banda chama-se Fazões. Quando ele falou isso, eu tirei o olho da estrada e olhei para ele, porque Fazões era uma banda que eu gostava muito, que eu era fã, que eu conhecia as músicas, que eu conhecia os componentes, que eu tinha os LPs, muito fã. E aí realmente fez muito sucesso. Aí eu falando, olhei para ele e falei, cara, que delírio é esse? O cara não parece com ninguém da banda. Ninguém da banda tem esse semblante. Ele tava com muito cabelo, muita barba, né? Assim, ele muito grande, gordo, sabe? E falando, né? Porque eu era da Fazões, eu parei de tocar porque eu tive uns probleminhas, né? Pessoais. Aí eu falei, tá, sei o quê. Aí ele falou, eu sou o Jaguar. Quando ele falou que é o Jaguar era só o líder da banda, o mentor da banda, o compositor principal da banda, e que assim, era um ícone. E realmente ele teve problemas pessoais, uma vida de muito excesso, e acabou que ele se perdeu ali e parou de tocar. A banda continuou, ele parou de tocar e ele sumiu por aí. Tentou algumas outras bandas, sumiu, ninguém sabia dele, nem se ele estava vivo, né? Sumiu, ninguém mais ouvia falar no Jaguar. Quando ele disse que era o Jaguar, eu olhei para ele de novo e falei, cara, não é o Jaguar, mas que caramba, o cara vai e para aqui, nesse lugar sem ninguém, para falar que é um cara que eu gostava, assim, que fez sucesso. Eu falei, cara, até onde vai esse delírio, né? E eu, no alto da minha arrogância, assim, é mentira do cara, o cara tá delirando e o cara tá achando que é. E aí ele falou, pô, posso tocar o violão? Eu queria tocar desde quando cheguei. Aí eu falei, toca. E eu naquela assim, vamos ver se ele toca, vamos ver se ele se toca, quem é que ele é mesmo, né? Aí deu o primeiro acorde. O primeiro acorde, o semblante dele já ficou muito mais sereno, ele ficou muito mais calmo. E aquilo mexeu comigo, eu falei, caramba, e aí tocou bonito, e tocou de novo, e começou a tocar, e começou uma das músicas de sucesso do Fazões. Era ele, era exatamente Jaguar. Eu olhei para ele, aí o semblante dele já na minha cara ali, ele já perdeu a barba, o cabelo diminuiu um pouco, ele emagreceu, cara, era ele. E eu, assim, comecei a chorar. Eu fiquei muito emocionado. Não queria mostrar para ele que eu estava chorando, mas ele estava ali dentro daquela música, tocando, feliz da vida, e eu olhando para um cara que eu gostava. E que eu não acreditei que era ele. A primeira coisa que eu fiz foi não acreditar. Foi achar que era tudo. A última coisa era que era ele mesmo. Não era ele. E no fato era ele. Então eu fiquei com um misto de vergonha, de não ter acreditado nele. O que ele falou ali para mim que era, eu não acreditei. E com um misto de muita emoção, porque eu estava ali na frente de um cara que eu gostava, que eu nunca tinha visto, que eu achava que podia nem estar vivo. E ficou aquilo, aí quando ele parou de tocar, eu falei, você me desculpe. Aí ele, desculpe por quê? Não, eu que peguei seu violão, cara. Aí começou a rir, aí eu falei, nem falei nada. Aí o ônibus chegou, ele falou, olha o seu ônibus aí, cara. E aí apertou minha mão, eu com o violão na mão, eu não sabia nem se eu subia no ônibus, eu fiquei muito atônito. E ele falou, olha, não esquece de mim não, hein? Pô, aí eu entrei no ônibus falando, claro que não, sabe? E aí fui com esse sentimento, eu até brinco, que depois disso a pessoa fala que é, o que ela falar que é, qualquer pessoa que fale, eu acredito primeiro, e que lá na frente se provar que não é o que ela estava falando, aí eu aceito, porque foi muito emocionante para mim, impactante, e ficou claro como que a canção manteve ele vivo, ali numa outra cidade do interior, longe do burburinho, de repente trabalhando com outra coisa, mas ele está sobrevivendo ali, porque ele estava ali, ele estava um pouco alterado, estava meio agitado, mas ele estava vivo, estava ali, estava bem, e quando ele cantou ele ficou sereno. Então eu falei, se ele tem um violão em casa, é o momento que ele fica bem,
né? E como a canção é poderosa, né? Como a canção fez com que ele se mantivesse vivo, né? Sobreviver através daquela música. No caso dele e de muitos é a sua música que você fez, mas pode ser a sua trilha sonora, pode ser a sua música, a música que cantavam, a música que você cantou de algum fato, né? E é isso, eu dedico essa história a todos aí, a todos que se perderam de alguma forma, assim, não conseguiram se manter aonde eles queriam, né? Mas pela música conseguiu se manter vivo, né? E com isso, assim, uma sobrevida, um sopro de vida muito grande, né? E mais uma vez eu afirmo aqui que isso são histórias misturadas de muitos amigos que me contaram, a gente sempre trocando, mas isso acontece muito, né? E como disse o Chico Buarque, o sangue errou de veia e se perdeu. Às vezes se perde, né, por muitos motivos, e você pode se assegurar em muitas coisas, no caso, a canção. Não adianta chamar quando alguém está perdido, procurando se encontrar. Às vezes não dá para chamar, mas dá para você cantar. E cantando você pode dar uma vida, né? Você pode sobreviver e se encontrar de alguma forma. É isso, gente. Espero que tenha curtido a história. Mais uma do Poder da Canção. Deixa o seu like, deixa seus comentários, que é muito importante para mim, é muito importante para o canal. Divulguem, não deixem de ver os outros vídeos. E quem não se inscreveu, inscrevam. E acione o sininho. E até a próxima. Tudo de bom.